Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Moneygold. Hoje eu irei trazer os melhores lounges do Guild Wars 2, que também são conhecidos como passes ou áreas VIP, justamente para aqueles que querem comodidade e fácil acesso no jogo. Os passes estarão divididos em 3 tipos: os lounges que são grátis, os que são craftáveis e os que são comprados geralmente por gemas. E também estarei listando prós e contras de todos eles para você saber qual o ideal para você. Bom, começando pelos passes grátis, nós temos o primeiro, que seria Eye of the North. Os prós do Eye of the North seria que basicamente ele é grátis, o portal pode ser conseguido facilmente, você tem acesso às Strike Missions, a DRMs, a Marionette, Dragonstorm, Tower of Nightmares, Golem de Hyde e ainda tem acesso também a Batalha de Lion's Dart, caso necessário. No Eye of the North você também encontra NPCs exclusivos e, consequentemente, você ainda pode usar mounts dentro da área aí, contanto que você não vá muito longe, senão você vai ser desmontado. Os contras que eu consigo ver no Eye of the North é que, infelizmente, custa dinheiro para você poder colocar os NPCs ou acabar spawnando as mesas de crafting e outras coisas interessantes que existem dentro do local. Ele também fica um pouco mais longe do que os outros passes devido a ficar justamente lá no topo do norte do mapa. Mas para quem está procurando um passe que basicamente não gasta gemas, essa é uma ótima opção. O próximo passe gratuito que a gente tem para comentar é Arborstone, onde como prós você acaba tendo muitos minigames na área, desde a área do Kanak, onde você pode pegar as moedas ou consequentemente ficar brincando nos caça-níqueis, até mesmo em outras áreas que você pode encontrar achievements secretos que vão ser inclusos dentro desses minigames. Um segundo ponto positivo é que você também pode usar mounts, que inclusive fica muito bom para você poder se locomover, não somente com as montarias, mas o uso do Jade Bot para subir e descer de andar caso necessário. Existem diversos NPCs dentro da área, que aqui já entra um pouco do contra, porque consequentemente é atrelado a uma Mastery, né? Então é um pouco ruim, querendo ou não. Outro ponto é que ele é grátis, basicamente só precisa fazer história do EOD para você ter acesso a ele. Além disso, você também tem acesso às strikes, que dessa vez seriam as strikes do EOD, strikes totalmente diferentes, e ele tem um buff de XP que é único, basta você repousar por 4 horas dentro da área de Arborstone e você consegue ganhar mais XP para seu personagem depois que ele acaba sendo logado. Nos contras, infelizmente, eu acredito que Arborstone ele é longe de tudo. Imaginando que Tyria fica em outro continente, todo o teleporte que você pega de Arborstone para Tyria, o continente principal, infelizmente você vai ter que pagar uma grande taxa aí de 10 de prata ou algo do tipo por ter uma longa distância. Então, imaginando que você vai pegar essa taxa toda vez que você for usar um teleporte, infelizmente não vai ser muito bom. Outro ponto negativo é que você precisa do EOD para poder comprar esse passe, ou pelo menos ter acesso a ele, então fica suscetível a você ter uma expansão obrigatoriamente. Então, e a parte de ser grátis aqui já meio que não é 100%, mas ainda assim, mesmo com o EOD, você consegue ter muitas garantias, né? Outro ponto que pode ser citado também como negativo é que a área é muito aberta e tem muita gente. Isso aqui é mais para geralmente quem tem um PC que tem problemas com loading screens ou até mesmo demora muito no carregamento, e isso pode ser bem prejudicial na hora de utilizar esse passe. Mas é algo menos importante no geral dos contras. E o terceiro passe, que pode ser considerado gratuito dentro do jogo, também é conhecido como o passe do PVP, ou entre outras palavras, Champions Rest Pass. Bom, eu não tive muitas informações sobre esse passe, porque eu não sou um grande jogador de PVP, mas do que eu soube, ele é ótimo para quem joga PVP, justamente por causa que ele te teleporta para áreas dos Mists, lá onde você consegue lutar contra outros players. Ao mesmo tempo ele tem golems de treino, tem pouca gente, consequentemente, então ele é mais exclusivo, e você pode summonar obstáculos dentro da arena do PVP. Às vezes você está lutando no meio da arena, e do nada vem um Svanir tentar matar todo mundo, ou até mesmo uma onda. São os players que estão lá em cima desse passe que conseguem summonar esses obstáculos na arena. O lado contra dele é que ele é extremamente difícil a aquisição, tendo em vista que você tem que ganhar dentro dos torneios para você conseguir ter acesso a esse passe de verdade. O segundo ponto é que ele fica nos Mists, então às vezes não é tão interessante caso você queira teleportar para alguma área específica do mapa, por causa que os Mists ficam em outra região, então você não tem acesso àquele mapa.
E outro ponto negativo também é que não vai funcionar as Infusions de corpo, então se você é um colecionador de Infusions, ou consequentemente tem aquele apelo por seu personagem ficar diferente com uma Infusion, elas não funcionam dentro da área do PVP. Bom, agora tratando-se de lounges que são craftáveis, a minha recomendação, acima de tudo, é você ter acesso ao Ebonhawk Teleport Scroll, que basicamente você precisa de uma essência do Ebonhawk que dropa dentro de um Mystic Chest, que é um item que basicamente é difícil de aquisição, mas ele acaba não custando tão caro assim, tá em torno de 22 a 27 de gold mais ou menos no Trading Post no momento que esse vídeo está sendo gravado. Além disso, você pode viajar para outras cidades, caso seja de seu interesse, como Black Citadel, Divinity Reach, Hallbreak, Lion's Arch, Hatasun, The Groove, justamente através desses portais também. Entretanto, o preço deles acaba custando muito mais caro, principalmente para Lion's Arch, que chega a ser quase 800 de gold o valor total do item. Então, não é muito recomendado vocês gastarem esses passes que são craftáveis para ir para essas cidades, a não ser que você realmente queira ser um colecionador. Mas uma recomendação vai para Ebonhawk, você vai encontrar tudo o que você precisa dentro da área, como estações de craft, um NPC mercante, um NPC de banco, um NPC de trading post, então tudo fica dentro daquela área e consequentemente você vai para Ebonhawk. O lado contra disso é que, bom, Ebonhawk também fica um pouco longe de Tyria, afinal ela fica lá no canto direito do mapa. Infelizmente a gente tem essa dificuldade de locomoção, ou pelo menos pagaria caro para atravessar para outras áreas. E ele é tipo, não é bem completo, né, por causa que é como se fosse uma espécie de passe, só que antes de ser um passe, por causa que nada mais é uma cidade onde você consegue ter acesso aos itens do jogo. Bom, agora falando sobre os passes que vão custar em torno de 1000 gemas a 800 gemas, depende da promoção, temos aqui Havok's Hire, ou também conhecido como Passe do Barquinho, um dos meus favoritos. Os prós deles é que eu considero que todos os NPCs ou as coisas que você vai utilizar no passe ficam pertinhos uma da outra, tendo em vista que a área é bem pequena, basicamente é um barco onde fica tudo muito próximo para você interagir. Então você não precisa ficar atravessando o mapa inteiro para ter acesso ao Trading Post ou até mesmo chegar no banco, porque é tudo bem juntinho um do outro. Outra vantagem que talvez seja do interesse de alguém é que você fica no mesmo mapa Not So Secret, ou até mesmo dos outros Jumping Puzzles que acontecem em Ganthan Fields. Então isso faz com que você pegue uma daily mais rápido, ou consequentemente veja se algum Commander está por ali, ou até mesmo se você for o Commander, caso alguém precise de ajuda pelo mapa. Além disso, no mesmo mapa, que é Ganthan Fields, acaba spawnando a Leyline Anomaly, e de tempos em tempos você pode ir lá matar ela para conseguir garantir a sua Mystic Coin diária. Você também pode usar montarias dentro desse passe, que isso consideradamente é algo muito bom, além de conseguir pegar uma altitude legal com o grifo já para sair voando. E a outra vantagem dele é que ele também não é cheio, então voltando na ideia de onde o seu PC teria um loading screen pesado, dessa vez você não sofreria por causa que ele não é cheio. Os lados de contras que eu consegui identificar ali no passe é que ele não tem NPC de dungeon, então outros passes que eu vou comentar mais à frente vai ter um NPC de dungeon para você poder trocar as moedas de dungeon, e esse infelizmente por ser muito mais antigo, não tem. Você também não volta para onde você estava, como a maioria dos passes onde você dá 2 cliques e você acaba retornando para a área onde você estava, justamente por causa que essa não é uma instância, e sim um lugar onde é posicionado no mapa. Outro passe de gemas que a gente pode encontrar também é o Royal Terrace Pass, também conhecido como o passe de Divinity Reach. Ele é ótimo para você ir nos eventos, porque consequentemente o Natal acontece na cidade, o Crown Pavilion ou até mesmo o Four Winds tem uma relação com o Divinity Reach, ou até mesmo o Ano Novo Lunar, caso você tenha interesse, então você imediatamente acaba caindo em cima do evento só de você usar o passe para a cidade. O segundo ponto é que ele também tem as áreas bem pertinho uma da outra, afinal é só um cantinho ali onde você acaba ficando, e é tudo muito bonitinho de certa forma, por causa que tem essa pegada de ser uma área nobre da cidade, então você acaba ganhando uma exclusividade diferente. Um lado ruim que eu consigo identificar desse passe, infelizmente, é que vai demorar bastante para dar loading, porque ele vai carregar a cidade inteira de Divinity Reach. Se tiver acontecendo o Natal, tem toda a neve que ele vai carregar, ou até mesmo o Ano Novo Lunar, onde vai ter toda aquela área temática para poder ser carregada. Então, às vezes isso pode ser considerado um ponto negativo, devido a ter seu PC mais batatinha. Agora, se tem um passe que a ArenaNet acabou caprichando demais na hora de ser feito, foi esse, que é o Thousand Seas Pavilion. Na minha opinião, esse é um dos passes mais bonitos que a ArenaNet já criou para dentro do jogo, onde nada mais nada menos se passa em Ganthan, então foi bem recente consequentemente.
O dos prós dele é que você pode usar pescaria, então você tem vários nodos de pesca para poder pescar, e até onde eu sei os peixes são aleatórios, então consequentemente você pode terminar uma collection sem querer dentro dessa área, que seria bem interessante. E você pode usar esquifes e montarias, então além da usabilidade da montaria, você pode andar de barquinho ou chamar seus amigos que também tem o passe para ficar pescando junto contigo. Outro pró é que ele é simplesmente lindo, mano. É uma área totalmente paradisíaca, como se fosse uma espécie de ilha de canto onde não tivemos acesso durante a expansão e ela acaba sendo revelada pra gente através desse passe. Então, na minha opinião, é um dos lugares muito massas que você pode ter como passe. Ele também tem possíveis teleportes para vários lugares, por causa que ele acaba identificando que você gosta de pesca, então ele vai te teleportar para outros lugares onde tem pescas ou pelo menos nodos de pesca para você poder ir atrás. Isso, na minha opinião, acaba dando mais versatilidade para dentro do passe, por causa que ele acaba trazendo essa diferença dos outros em si. Porque a maioria dos teleportes são bem básicos, são para cidades principais, aerodromo, etc. E aqui você tem mais acesso a outros lugares que talvez possa ser interessante para você. Existem golems também que ficam embaixo da água dentro desse passe. Poucas pessoas acabam se importando realmente com isso, mas se você quer algum dia treinar uma rotação embaixo da água, aqui pode ser uma oportunidade que é causada para você, mas isso aqui seria mais como um easter egg. Bom, os lados contras que eu consigo identificar nesse mapa é que o loading dele demora, justamente por causa que é uma área gigantesca, é como se fosse um mapa novo, uma cidade nova, e ela fica bem longe de Tyria, consequentemente, por causa que ela fica próxima de Canta. Então os teleportes, consequentemente, seriam mais caros, novamente que nem Arborstone, mas ainda assim é um problema não tão complicado, afinal você tem vários teleportes para outros lugares, caso você queira. Bom, o próximo passe é para você que gosta bastante de jogar no WW, por causa que estamos falando de Armistice Bastion. Os prós dele é que você pode ver o Team Chat do WW. Logo, para ter acesso a esse chat, você tem que estar dentro das áreas do WW, e muitas das vezes que você vai entrar no mapa, você fica gastando seus pontos de participação, então você tem que ficar interagindo com coisas no mapa para você ter que ela não perder suas recompensas. Mas não, dentro do Armistice Bastion você consegue ter acesso ao mapa, além de que descobre se está tendo alguma invasão ou até mesmo algum problema nos mapas onde você está tentando defender ou atacar. Ele também possui um sistema de teleporte por dentro do passe, que na minha opinião isso ficou muito legal, tendo em vista que é um passe bem grande no geral para você ter várias áreas de acesso. Então o próprio passe traz uma Special Action para você ir para a área que você mais tem interesse em participar no momento. Outra coisa legal que eu achei no passe é que ele tem golems e uma arena para você poder lutar contra players. Então cada um escolhe uma espécie de time e você pode sair tirando X1 com os players que tiver ali naquela área. Esse passe também tem um diferencial dos outros, que ele possui um jumping puzzle dentro do passe em específico. Então basicamente você só precisa subir uma série de paredes e achar o seu caminho para poder chegar lá no topo. E bom, tem um segredo lá em cima. Os contras que eu consigo identificar nesse passe é que ele fica nos mists, então novamente aquele mesmo problema de você querer teleportar para alguma cidade ou algum mapa específico, você não vai conseguir acessar pelo minimapa, tendo em vista que você teria que usar um NPC ou algo do tipo. Os players que você vai ter acesso dentro do passe vão mudar de acordo com a matchup do WW. Isso pode ser um contra, mas também pode ser um pró, dependendo da forma que você vê o jogo. No meu ponto de vista, um contra, por causa que se você joga com alguns amigos que estão linkados com você, consequentemente no próximo matchup do WW, onde outros servidores vão ter acesso, vai mudar totalmente os players que vão estar lá junto contigo. Você também não pode summonar outras montarias, somente o Arclaw. Então você fica limitado a ter acesso ao Arclaw para você atravessar o passe, mas você ao mesmo tempo tem essa ideia do teleporte para poder ir para os lugares onde você tem acesso. Então é elas por elas, mas infelizmente você não consegue utilizar as montarias corretamente. Agora, o próximo passe da lista é o que o mais pessoal recomenda, ou consequentemente o favorito da galera, também conhecido como Mistlock Sanctuary. Os prós dele é que ele é tudo pertinho, tendo em vista que você ganha uma Special Action da Fractal, basicamente para você poder ter uma mobilidade e acesso rápido aonde você quer ir. Então é uma área bem simples e tranquila de você ter acesso, consequentemente atravessar o mapa não seria um problema. Você também tem acesso direto às fractais e consequentemente os seus NPCs, o que isso torna o jogo muito mais interessante devido ao fato de você às vezes esquecer de interagir com o NPC de poção ou até mesmo querer comprar alguma água em Infusion, você tem acesso a tudo isso dentro do seu passe.
Um ponto importante que é válido comentar é que esse passe, por mais que ele seja, entre aspas, nos Mists, você tem bastante acesso a Tyria, e ele fica bem localizado no meio de Tyria. Então os teleportes, caso você precise teleportar para algum lugar, não seriam tão caros, porque basicamente está tudo muito pertinho ali e você está bem no meio de Central Tyria. Além disso, falando em teleportes, você tem uma área no meio do passe onde você tem vários e vários lugares para poder visitar, seja cidades principais ou até mesmo um aerodromo, que muitos players acabam indo fazer raid e se teleportando de uma forma rápida. Não somente os NPCs de Fractal, mas existem várias outras coisas interessantes dentro do Mistlock, como alguns minigames e até mesmo esses NPCs diversos, como o de Dungeon, e até um NPC Barman que te transforma em um dos monstros que podem ser encontrados dentro do tônico da Fractal. Os contras que eu identifico no Mistlock é que infelizmente você também não pode utilizar mounts devido a ser uma instância basicamente relacionada a Fractal. O Mistlock, de certa forma, por ele ter uma popularidade muito grande, ele pode gerar muitas instâncias. Então às vezes você quer encontrar algum amigo no passe e você não vai conseguir necessariamente, porque a chance de você cair numa instância separada da dele vai ser bem grande. Além disso, pela popularidade dele ser grande, a quantidade de players também são grandes, e muitos barões acabam aparecendo dentro desse passe, ou até mesmo players de grande importância com grandes infusions, e isso às vezes pode ser meio complicado devido ao fato de você ter um PC mais debilitado, vai ficar aquele cara renderizando 1 bilhão de efeitos na sua tela, às vezes não é tão interessante, então depende muito. Isso poderia ter em qualquer lugar, óbvio, mas dentro do Mistlock você acaba encontrando muito mais. E agora a gente começa a falar sobre o último conjunto de estilos de lounges, que seriam os pacotes de lounges, onde consequentemente você libera uma área nova e você ganha o passe. Então eles acabam custando de 1.000 a 1.200 por ter um adicional de uma área onde talvez você não tenha acesso. Bom, o primeiro de todos que eu vou comentar é sobre o Lava Lounge Pass, que, pra quem não sabe, esse passe fica em Ember Bay, então consequentemente você ganha um mapa de Ember Bay para poder desbloquear ele, e ao mesmo tempo você tem acesso à área do Lava Lounge. Os prós que eu posso identificar desse lounge é que ele é bom para quem gosta de teleportar players no Chalice of Tears, que é um dos jumping puzzles mais difíceis do jogo, então geralmente o pessoal fica sofrendo, acaba falando no map chat que precisa de ajuda, e se você estiver por lá, pode ser uma oportunidade que acaba surgindo para você. Outro pró que você pode identificar nesse passe é que ele é vazio. Muitos players optam em não escolher ele devido a ter outros passes serem mais interessantes e mais popularidade, então se você gosta de algo que consequentemente não vai atrapalhar tanto seu loading ou até mesmo não quer carregar tantos players, essa pode ser uma possibilidade. Outro pro, ou pelo menos algo que a gente tem para poder comentar, é que tem um jumping pad dentro do passe, simplesmente que te joga para cima e vai para outro lado da área. Eu não entendo muito bem essa parte, mas tá aí um diferencial. Os contras é que você precisa desse pacote com a Living Season 3 e consequentemente o Heart of Thorns, então fica atrelado a uma expansão, mas tá tudo incluso no preço no total, né, que seria 1.000 a 1.200, então o próprio contra já seria o preço um pouco mais elevado que os outros passes que a gente está comentando. E você meio que não tem muita coisa para fazer dentro desse passe, é mais como se fosse uma área de comodidade caso você goste bastante de Ember Bay. Bom, o penúltimo passe da lista que a gente tem para poder comentar, ele se chama Noblesse Folie. É o lugar dos nobres lá, que eles ficam lá em cima. Basicamente o que aconteceu, em Verdant Brink, teve aquela destruição gigantesca de todos os mapas estarem em colapso por causa que o Mothermoth veio atacar. Entretanto, uma área ficou salva, que ela é conhecida como se fosse uma área nobre de Verdant Brink. E poucos players realmente sabem que ela existe. Então você tem uma certa vantagem pelo desconhecido dela. E tratando-se de vantagem, você consequentemente pode ir pro meta de Verdant Brink e, bom, a hora que você quiser, né? Se o meta estiver acontecendo, você consegue sair dali tranquilamente. Você também pode usar montarias, o que seria bem interessante, já que você está no alto, então você pode aterrissar com seu grifo. E você ainda pode ouvir canções de um sapinho que fica tocando um banjo, um bandolim próximo de você. Algo que tecnicamente não tem nos outros passes. Os contras que eu identifico nesse passe é que, bom, ele vem através de um pacote, então você tem que comprar o pacote da expansão do Heart of Thorns. O preço dele não é tão em conta, consequentemente, e é meio desperdício, eu diria, gastar uma grana justamente para poder pegar esse lugar específico, né? E em questão de aproveitamento do ambiente, eu acho ele meio vazio, então não tem muita coisa para você poder fazer consequentemente dentro desse passe, e sei lá, ele não é tão atraente assim quanto os outros. Bom, e o último passe da lista, a gente tem aí Lily of Elon, que também é conhecido como passe do Path of Fire, que, bom,
as qualidades desse passe, mano, a primeira de todas é que ele é lindo. Simplesmente é um lugar fantástico, uma área exclusiva dentro do mapa Crystal Oasis que você pode acessar. Além disso, ele vai ter alguns NPCs de aposta, caso você goste de apostar no rato, que nem tem uns caras aí que fica viciado apostando. Lembrando que você pode apostar 20 vezes ao dia, mas caso você queira tentar a sorte. Além disso, ele tem 2 andares, caso você goste de um ambiente totalmente diferente, né, onde embaixo tem alguns NPCs, em cima tem as estações de craft e algumas outras coisas, umas ilhas, né. Ele também tem um quadro de bounties, caso... se porventura você acaba querendo fazer alguma bounty, seja lendária, seja um champion, todas as bounties de Crystal Oasis estão acessadas através do quadro de Lily of Elon. Os contras desse passe que identificaria é que ele demora para poder carregar, tendo em vista que você vai para o primeiro mapa do deserto, onde tem todas aquelas partículas de areia para poder carregar, e ele é bem grande, querendo ou não, então é uma instância de um mapa e acaba demorando um pouco mais. Ele, infelizmente, é meio caro, por causa que vai vir no pacote inteiro do Path of Fire Premium, né, do Deluxe. E, bom, vai vir outras coisinhas que também são interessantes dentro do pacote, mas se você quer exclusivamente o Lily of Elon, você pagaria muito mais caro do que os outros lounges. Outro ponto negativo é que você precisa do Path of Fire, então você se torna obrigado a comprar uma expansão para ir atrás dele. E eu diria que ele é meio longe das coisas também, né, tendo em vista que o Path of Fire não fica bem localizado em Central Tyria, então você teria que pagar uma certa taxinha. Não tanto quanto no EOD, por causa que o EOD de certa forma é o mais longe de tudo, mas você pagaria uma taxa ainda assim relativa para poder atravessar os mapas. Bom, e eu acho que o vídeo fica por aqui. Basicamente essas eram as informações que eu tinha para poder trazer sobre os passes. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem que muitos deles agora estão em promoção, pelo menos no lançamento desse vídeo, e sempre que tiver em promoção, dê uma olhadinha neles. Agora vocês já sabem basicamente tudo que se passa dentro deles. E é isso. Obrigado por terem assistido, tenham um bom dia, até mais.